Pronto, gente, são 2 horas já, pontualmente, nós temos 10 pessoas online no momento. Então, vou começar a aula para a gente não perder muito tempo e poder ver o máximo de coisas possíveis. A perspectiva é a gente fazer alguns exercícios, né, relembrar algumas coisas que a gente fez na aula. Aquelas pessoas que não puderam estar presentes na primeira aula da parte de limites, eu vou recapitular um pouco. E depois a gente faz alguns exercícios, né, de Brioufini, ou até mesmo dos outros métodos envolvendo produtos notáveis e as outras situações que a gente precisa ver aí para acompanhar melhor a disciplina. Então, qualquer coisa, eu paro em alguns momentos e vocês comentam em algum lugar para ver se restou dúvida. Quem tiver com o microfone, fale, né, sinaliza aí qualquer dúvida que tenha, ou deixa nos comentários lá do YouTube, que aí eu acesso o YouTube, vejo os comentários e tento responder a cada finalização de exercício. Então, vamos lá. Pronto, eu espero que todo mundo esteja conseguindo visualizar, né, essa tela. Então, a gente vai começar a calcular limites. Então, cálculo de limite. Então, limite quando x tende a 2, né, o domínio aqui tende a 2, da função f de x, 2x ao quadrado mais 5x dividido por 3x. Então, aqui é um limite simples, onde você tem que trocar o valor de x por 2. Então, a gente vai fazer apenas a substituição mesmo, né, do x por 2. Então, substituindo tudo que é x por 2, a gente vai efetuar a parte algébrica, né, a parte de cálculo mesmo. Então, ficou 2 vezes 2 elevado ao quadrado, mais 5 vezes 2, e no denominador, 3 vezes 2. Então, aqui, repetindo 2, 2 ao quadrado, 4, mais 5 vezes 2, 10. E o denominador, 3 vezes 2, 6. Multiplicando aqui, nós temos 8 mais 10. Embaixo, o denominador, 6. Somando aqui, 18 sobre 6. Observe que dá para dividir. E o resultado, 3. Então, esse é o resultado do limite, né? A imagem, quando a gente tem essa função tendendo a 2. Então, se eu fosse fazer um suposto gráfico dessa função, a gente vai imaginar que, por exemplo, essa função, vamos imaginar que ela tem o comportamento mais ou menos assim. Então, o que é que esse limite quer dizer? Que quando a função se aproxima de 2, ela tem uma imagem 3. Então, se a gente for tracejar aqui os valores, ela tem uma imagem 3. Então, em resumo, o cálculo de limites é isso, né? Você vai substituir os valores aonde a função tende, aqui na função, substitui os valores, faz o cálculo algébrico, certo? E a interpretação dessa questão do limite se resume a esse comportamento aqui do gráfico, né? Quando você pega valores próximos a 2, qual é a imagem que a sua função lhe traz? Então, em resumo, o cálculo de limite se fundamenta a esse processo aí, né, de identificar qual é a imagem, qual é o comportamento da função, quando você tende a um domínio, né, sinalizado aqui, né, no limite. Pronto, fazer uma parada aqui e verificar se alguém tem dúvida, por favor, coloca o comentário lá no YouTube ou fala alguma coisa aí.
Dúvidas? Coloca lá no YouTube. Coloca lá no YouTube. Quem tiver online, também comente a presença aí para eu saber quem é que tá. Isso facilita as coisas para mim. Quem tiver online, também comente a presença aí para eu saber quem é que tá. Isso facilita as coisas para mim. Pronto, ninguém colocou nenhuma dúvida, certo, nos comentários, então eu vou seguir, até porque esse primeiro momento é algo mais tranquilo, não é tão complicado assim para o cálculo. Então, diante disso daí, os cálculos são similares a esse, as dificuldades começam agora, né, porque nem todos os cálculos vão ser simples assim. Existem limites que vai dar 0/0, que a gente precisa utilizar alguns artifícios matemáticos para conseguir determinar de fato quem é a imagem da função para aquele domínio específico, que foi os primeiros exercícios que a gente começou a fazer na aula, né, na primeira aula de limites. Deixa eu colocar aqui para que vocês possam visualizar. Pronto, então esse foi o primeiro exercício, né, que a gente tinha feito lá de limites, quando o limite dava 0/0. Então, o que acontece? Toda vez que você tiver um cálculo de limite para realizar, obrigatoriamente você tem que substituir esses valores na função, certo? Então, sempre faça isso, sempre substitua. Então, substituindo aqui na função, vai ficar 2 ao quadrado menos 4, e embaixo, 2 ao quadrado menos 2 vezes 2. Substituindo 4 menos 4, e embaixo também 4 menos 4. Observe que resolvendo em cima vai ficar 0, e embaixo também vai ficar 0. Isso a gente diz que é indeterminado. Então, quando o limite é indeterminado, obrigatoriamente a gente tem que fazer algum artifício matemático para tirar essa indeterminação e a gente poder determinar qual é a imagem, né, da função. Então, esse vai ser o processo. O primeiro método que a gente fez na sala foi o método de Ruffini. O método de Ruffini consiste em você pegar os coeficientes, né, que são esses valores que estão acompanhando as variáveis ou não, né, no caso do 4, fazer o método de Ruffini, que eu vou mostrar para vocês como é que funciona agora. Pronto, observe que isso daqui é uma função quadrática. Então, toda função quadrática, ela precisa estar escrita no formato ax ao quadrado mais bx mais c. Então, observe que você tem 3 coeficientes. Se você analisar essa função aqui de cima, ela só tem 2 números, né, 2 coeficientes. Então, é considerada ela como uma função incompleta. Então, observe que a variável aqui x, ela não existe aqui. Então, você precisa completar utilizando o zero. Então, essa função, na realidade, ela pode ser escrita como x ao quadrado mais 0x menos 4. Então, aqui ela está completa. Como é que funciona o método de Ruffini? Você vai utilizar esses coeficientes,
Então, vou pegar aqui os valores dos coeficientes, 1, 0 e menos 4, com seus respectivos sinais, e vou dividir esses valores por onde o ponto tende, que é o número 2 aqui. Primeiro passo do método de Ruffini. Pega esse primeiro número e repete. O segundo passo é, pega esse valor, multiplica pelo 2, e o resultado vai somar com o número sucessor aqui. Então, 1 vezes 2, 2, 2 mais 0, 2. E agora eu repito o mesmo processo. 2 vezes 2, 4, 4 menos 4, 0. Obrigatoriamente, pelo método de Ruffini, o último número vai ser 0, para poder diminuir o grau dessa função que a gente começou. Então, no processo de diminuir o grau aqui, a função era a função quadrática. Pelo fato da gente fazer o processo de Ruffini, ela se torna uma função linear. Então, como ele se torna uma função linear, esse valor aqui, esse coeficiente, se torna x, e aqui se torna o termo independente. Então, na hora que a gente for reescrever a função lá, vai ser x mais 2. O mesmo processo vai ser efetuado aqui no denominador. Então, observe que também é uma função quadrática, porém, o termo independente não existe. Então, o termo independente é 0. Escrevendo os coeficientes, vai ser 1, menos 2 e 0. Mesmo processo. A gente vai fazer aqui com o Ruffini. Então, repete primeiro o valor. 1 vezes 2, 2. 2 menos 2, 0. 0 vezes 2, 0. 0 mais 0, 0. Então, aqui só restou o valor de x, né? X mais 0 é a mesma coisa que x. Pronto. Esses valores que a gente encontrou aqui serão os valores substituídos aqui na função. Então, a gente vai reescrever isso daqui como limite, quando x tende a 2, de 1x mais 2, né, que é x mais 2, que multiplica x menos 2. Esse termo apareceu de onde? É esse valor aqui com o sinal trocado. Então, você coloca um x e coloca esse valor para onde a imagem tende, né, ou para onde o domínio tende, né, com o sinal trocado. E esse valor vem aqui da sobra do Ruffini. O denominador, a mesma coisa, né? Então, sobrou um x aqui, o x mais 0, então é x, que multiplica também o x menos 2. Observe que agora, no numerador e no denominador, você tem termos iguais. Então, você tem aqui um x menos 2, um x menos 2, você pode cortar os dois, restando apenas o limite quando x tende a 2 de x mais 2 dividido por x. Caso vocês queiram, para poder simplificar o processo, não é necessário escrever esses valores, porque a gente já sabe que eles serão cortados. Então, se vocês quiserem, só coloquem os valores finais do Ruffini, né, simplificado, que são esses valores aqui. Pronto, de posse dessa nova função simplificada, agora a gente pode substituir os valores e realizar a parte de cálculo, né? Então, x vai ser substituído por 2. Em cima vai ficar 4, embaixo 2. E a imagem aqui, né, 4 dividido por 2, vai dar 2. Então, esse é o processo de Ruffini que a gente estava fazendo lá na primeira aula de limites.
Então, pega os coeficientes da função, né, que estão aqui, vai dividir pelo valor de onde a função tende. Repete o primeiro, multiplica e soma, repete, né? Multiplica e soma. Então, observe que os dois têm que dar o último número aqui zerado. Esses valores vão ser escritos aqui, lembrando que com grau menor, se a função era uma função quadrática, ela diminui o grau e se torna uma função linear. Então, aqui nós temos uma função linear e outra função linear. Caso você tenha dúvida se você fez o Ruffini certo ou errado, você pode distribuir esses valores, né, fazendo aqui a multiplicação, e obrigatoriamente você vai conseguir voltar ao valor que era antes. Então, caso você tenha dúvida se acertou ou não o Ruffini, você garante dessa forma. Lembrando que uma das garantias que você acertou o Ruffini é que esse último valor aqui, ele sempre vai dar zero, para que a simplificação seja correta. Ok? Qualquer dúvida aí, sinaliza lá para mim no YouTube. Vão lá no YouTube, comenta aí alguma coisa se tiverem com dúvida desse método de Ruffini. Alguém tem dúvidas? Isabela está presente. Quem mais está presente? Jonathan, Jorsan, Lívia, Gabriele, Isabela. Alguém tem dúvidas? Isabela está presente. Quem mais está presente? Jonathan, Jorsan, Lívia, Gabriele, Isabela. Alguém tem dúvidas? Isabela está presente. Quem mais está presente? Jonathan, Jorsan, Lívia, Gabriele, Isabela. Isabela está presente. Jonathan, Jorsan, Lívia, Gabriele, Isabela. Pronto, não colocaram dúvida lá no YouTube, então vou crer que tá tudo tranquilo aí nessa questão do Ruffini, né? Então vou colocar um para vocês fazerem agora, só para testar se vocês estão sabendo ou não. E em poucos minutos eu respondo para garantir a resposta aí de vocês. Deixa eu pegar aqui um exercício da lista.
Deixa eu anotar aqui os valores para que vocês possam fazer aí. Então, 5 minutos para vocês fazerem esse exercício aí. Tentem fazer. Tentem fazer esse exercício aí. Conseguiram fazer, pessoas? Então, vou começar aqui a responder, né? Então, o primeiro passo, já que a gente está fazendo pelo método de Ruffini, a gente vai pegar os coeficientes. Então, 1, menos 1 e menos 6, com os seus respectivos sinais, dividido por menos 2.
Repete primeiro e vai fazer o processo, né, de conta normal. 1 vezes menos 2 vai dar menos 2, menos 2 menos 1, menos 3. Menos 3 vezes menos 2 vai dar mais 6 com menos 6, 0. Então, observe que o Ruffini, de fato, deu 0. Fazendo de baixo, então, observe que está incompleto, então a gente vai ter que completar com o 0. Então, vai ficar o 0 aqui completando a função e aqui menos 4. Também dividindo por menos 2. Repetindo aqui o primeiro. 1 vezes menos 2 é menos 2. Menos 2 vezes 0, menos 2. Menos 2 vezes menos 2 dá 4 positivo. Com menos 4, zerou. Então, lembrando a questão da diminuição do grau, se as funções são quadráticas, quando você faz o Ruffini, elas se tornam funções lineares. Né? Então, aqui vai ser um x e aqui também vai ser um x, para a gente não errar esse processo. Então, na simplificação, a gente vai reescrever a função. Limite quando x tende a menos 2. A função agora vai ser x menos 3. É aqui com o sinal trocado, né? X mais 2. E o de baixo, x menos 2 e x mais 2. Lembrando que quem quiser apenas escrever só esse processo aqui com base no Ruffini, pode, porque a gente já sabe que vamos simplificar esses dois valores aqui, porque eles são iguais. Então, a gente vai chegar em limite quando x tende a menos 2, de x menos 3, que divide x menos 2. Chegando nesse momento aqui, né, a gente já vai substituir o valor de menos 2 aqui na função para verificar, né, o valor final. Menos 2 com menos 3 fica menos 5. Menos 2 com menos 2, menos 4. Observe que tem dois sinais negativos aqui, né? Menos dividido por menos vai dar mais e fica, então, 5 quartos. Pronto, essa é a resposta aí. Espero que vocês tenham acertado. Recebi um e-mail aqui de Nil Souza. Ela parece que está com dúvida em alguma coisa. Deixa eu ver aqui, só um minutinho, pessoal. Pronto. Professor, estou acompanhando a aula, porém não estou conseguindo comentar, mas até agora não surgiu nenhuma dúvida. Pronto, Nil, a possibilidade é você se logar no YouTube e deixar um comentário lá, ou pelo Hangout, se você estiver no Hangout, do lado esquerdo tem uma opção que você adiciona a possibilidade de chat. Aí vai abrir uma janela do lado direito, onde você pode digitar, caso você esteja pelo Hangout. Se não, loga no YouTube e deixa um comentário no final, né, na parte de baixo lá dos vídeos, que eu estou acessando aqui o YouTube e vendo os comentários do pessoal lá. Tá? Ou faz como aí, né, manda um e-mail, que aí eu acesso aqui pelo celular e vejo quais são as dúvidas e vou tirando. Alguém ficou com dúvida aí desse exercício? Dúvidas? Vou acessar agora o YouTube para ver se alguém comentou alguma coisa lá de dúvida.
A Gabriele pede para fazer a questão 1, letra B, da lista de limites. É a pontuada ou a lista normal, Gabriele? A Jonathan pergunta sobre a questão do zero, né, a posição do zero. Então, vou recapitular aqui para vocês compreenderem esse processo aí, de onde é que fica o zero, né, da história. Então, observe aqui, né, que toda função quadrática, ela tem que ser escrita do formato ax ao quadrado mais bx mais c. Então, por comparação, vamos comparar a função aqui, né, x ao quadrado menos x menos 6. Então, observe que o A é 1, o B vai ser menos 1 e o C vai ser menos 6. Porém, quando a gente escreve a equação de baixo, então, olha o que acontece aqui, né? Então, você tem um ax ao quadrado mais bx mais c. Então, você tem um termo x ao quadrado, que tem o coeficiente 1. Você não tem ninguém com o termo bx, então tem que ser zero, né? Não tem. E o termo independente aqui, ó, é o menos 4. Então, na hora que a gente substitui no Ruffini, né, você tem que colocar o zero na posição de quem está faltando, para você poder completar as casas aí referentes ao completamento do Ruffini. Então, é isso daí. Vamos ver se alguém mais tem dúvida. Pronto. Gabriele pede a questão 1, letra B. Deixa eu olhar que questão é essa. Pronto, a pedidos aí, Gabriele pediu a primeira questão, letra B, da lista, extraindo da lista normal, né? Então, limite quando x tende a menos 2 de uma raiz cúbica de 2x ao quadrado mais 3x menos 4 dividido por 5x menos 4. Então, como eu comentei no início, pegue o valor, substitua primeiro, certo? Para verificar o resultado. Então, a gente vai fazer essa conta aqui, né? Então, é a raiz cúbica. Vamos fazer o processo de conta mesmo, né? Então, vai ser 2 menos 2 ao quadrado mais 3 que multiplica menos 2, menos 4, 5 que multiplica menos 2, menos 4. Então, isso daqui continua sendo uma raiz cúbica. E agora a gente vai começar a fazer a parte de conta, né, matemática mesmo.
Menos 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2 é 8. Mais. Observe que aqui vai ficar mais 3, com menos 2 vai ficar menos 6. Então, deixa eu consertar logo aqui. Vai ficar menos 6. E aqui, menos 4. Embaixo, 5 vezes menos 2 vai ficar menos 10. E aqui, menos 4. Então, novamente, raiz cúbica. Aqui você tem o mais 8. Mais 8 com menos 6 vai ficar mais 2. Mais 2 com menos 4 fica menos 2. Menos 10 com menos 4 vai ficar menos 14. Simplificando aqui a função, certo? Vai ficar positivo, que é menos dividido por menos. Dá mais, simplificando, 1/7. Então, Gabriele, a resposta é essa daí. Sem muito mistério. Então, antes da gente tentar fazer os métodos, testem os valores para verificar se tem necessidade real de aplicar um daqueles métodos para tirar as indeterminações. Então, observe que essa daí não dá indeterminada. Então, não precisa fazer aquele processo todo. Ariane, deixa eu ver se o seu comentário apareceu. Ariane, não vi o seu comentário, não está aqui. Aliás, você botou aqui presente. Pronto. Já achei. Pronto. Na aula passada, a gente começou a fazer essas questões utilizando, né, produtos notáveis. Então, ao invés da gente utilizar a Ruffini, a gente pode utilizar também alguns produtos notáveis para resolver, né, as simplificações. É outra possibilidade da gente também fazer. Para isso, é imprescindível que vocês resgatem à memória essa tabela aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Então, é importantíssimo que vocês relembrem, né, esses fatores. Esses são os que mais caem, né? Os que sempre aparecem na resolução dos limites indeterminados. Então, aquela última questão que a gente fez sobre Ruffini, a gente vai utilizar agora alguma saída dessa, né, de produtos notáveis. Então, vamos refazer aquela questão, abordando agora um processo, né, de produtos notáveis. Deixa eu resgatar aquela questão aqui.
Pronto, então, fazendo o processo de produtos notáveis. Então, observe que essa função aqui de cima é uma função quadrática. Como ela é uma função quadrática, você pode escrevê-la através daquelas raízes, né, utilizando a fórmula de Bhaskara. Então, se você quiser usar a fórmula de Bhaskara, né, menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Aqui você vai conseguir determinar as raízes da função, certo? Então, você consegue determinar aí muito bem esses valores. Outra possibilidade é você usar, para sair de forma mais rápida, a ideia da soma e produto, né? Qual é a ideia de soma e produto, né? As duas raízes, x1 mais x2, vai dar menos b sobre a, e a multiplicação das raízes, x1 vezes x2, vai dar c sobre a. Nessa função aqui, como é que eu pensaria isso? Então, duas raízes multiplicadas vão dar menos 6, e essas duas raízes somadas vai dar um positivo. Então, vamos de parte mental, né, com o cálculo mental, imaginar dois números que multiplicados vão dar menos 6 e somados vão dar um positivo. Então, os valores vão ser 3 e menos 2. Né? Porque 3 vezes menos 2 vai dar menos 6, e 3 mais menos 2 vai dar um positivo. Para aqueles que não conseguem fazer desse método do soma e produto, faz por Bhaskara normalmente, certo? Para identificar essas raízes aqui. Pronto, então a parte de cima já está resolvida. Eu só preciso reescrevê-la, certo? Em formato de função. Lembrando que esse formato de função requer que eu escreva esses valores com os sinais trocados. Então, vai ficar x menos 3 e x mais 2. A de baixo é um produto notável e a gente pode consultar aquela tabela e identificar. Então, observe que aqui você tem um valor ao quadrado menos outro valor que está ao quadrado, porque 4 é 2 ao quadrado. Então, daqueles valores da tabela que a gente tem, o que mais se assemelha àquele formato é esse daqui, ó. Então, é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, pode ser escrito como A mais B e A menos B. Então, uma junção positiva e a outra junção negativa. Então, a gente vai reescrever aquele formato que está assim, nesse formato aqui, né? Então, um positivo e um negativo. Então, o formato escrito vai ser x mais 2, x menos 2. Então, um positivo e um negativo. Então, observe que a gente vai poder cortar, né? E vai encontrar aquela mesma escrita que a gente tinha encontrado no exercício anterior, né? X menos 3 e x menos 2. E a gente encontrou a resposta final de 5 quartos. Então, tem essas saídas. É claro que para alguns alunos essa saída pode ser mais difícil, para outros alunos pode ser mais fácil. Aí fica a critério de vocês. Ou vocês fazem isso daí pelo processo de Ruffini ou usa produto notável. Existem situações em que usar Ruffini é mais rápido, existem situações que usar esse método de produtos notáveis é mais rápido. Então é interessante que você tenha a malícia de saber os dois métodos e identificar, né, qual é aquele que você vai usar para resolver o problema mais rapidamente. Aí fica a critério de vocês. Acessar aqui o YouTube para ver se tem dúvidas.
Alisson pergunta aqui se a aula é só sobre esse assunto ou é melhor a gente fazer por partes. A perspectiva é a gente fazer só de limites hoje. Quem sabe aí a gente pode marcar outro dia e recapitular os mais antigos, apesar de que foram revisão, né? Dos assuntos que vocês já viram no ensino médio. Pronto, ninguém colocou dúvidas ainda. Então vamos seguir para limite que depende de racionalização e a gente encerra a aula. Pronto, esse daí foi um limite que a gente resolveu na sala, que depende de racionalização. Então, observe que você tem uma raiz aqui no denominador. Se a gente fizer a substituição, que é obrigatória, que vocês façam para garantir de fato que está dando 0 sobre 0, então vai ficar 16 menos 16, 2 menos 2, então dá 0 sobre 0. Isso é uma indeterminação, então você precisa, de fato, né, fazer um dos métodos para tirar essa indeterminação. Então, como essa função aí, ela tem a raiz, a gente vai ter que fazer um processo de racionalização utilizando o conjugado, né? Então, a gente vai ter que multiplicar o conjugado para conseguir tirar a indeterminação. Então, a gente vai multiplicar essa função pelo conjugado da raiz aqui, né? Então, você vai ter que colocar a raiz de x mais 2. Então, o conjugado aqui vai ser mais 2. No conjugado, a gente troca esse sinal. E também vai ter que multiplicar pela mesma coisa em cima, né? Então, pela mesma coisa aqui. Pela propriedade, né, dos produtos notáveis, que aí vocês podem consultar depois os livros de nono ano, vai ser o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. E em cima a gente vai ficar com x ao quadrado menos 16, que multiplica, né, a raiz de x mais 2, que é essa parte aqui que está se repetindo. Então, a gente vai ter aqui o limite quando x tende a 4. Vou manter aqui ainda, certo? Essa parte por enquanto, daqui a pouco eu simplifico ela. Repetir a parte de cima. Aqui eu vou cortar a raiz, né, porque está elevado ao quadrado, então simplifica a raiz, fica só o x, menos 2 ao quadrado
4. Então, observe que até o momento aqui a gente não conseguiu simplificar nada, então a gente não pode resolver sem cancelar essa indeterminação. A indeterminação vai sair a partir desse processo de simplificação aqui, né, que vai ser x ao quadrado menos 16. Eu vou escrever logo naquele formato, né, já simplificado. Então, observe que aqui os dois estão ao quadrado, né, que é 16 é 4 ao quadrado. Então, eu posso, com base naquela tabela, então, observe aqui, né, que você tem os dois que estão ao quadrado, então vai ser um positivo e o outro negativo. Então, eu posso escrever isso com x mais 4, que multiplica x menos 4, e aqui eu repito, né, raiz de x mais 2. E embaixo agora, x menos 4, que vai ser cancelado, né, todos os dois. Então, a gente vai ter aí um limite, quando x tende a 4, de x mais 4, raiz de x mais 2, e o denominador, né, vai ficar 1. Substituindo agora os valores, vai ficar 4 mais 4, que multiplica a raiz de 4 mais 2. 4 mais 4, 8, que multiplica raiz de 2, raiz de 4 é 2, 2 mais 2, 4, 8 vezes 4, 32. Então, esse é o valor da imagem, né, daquela função ali, para onde o ponto do domínio tende. Então, esse é o processo, né, para conseguir tirar a indeterminação 0/0 quando a gente tem alguma raiz envolvendo a questão. Dúvidas? Coloca no YouTube. Vamos lá no YouTube. Lívia pergunta a questão do Ruffini. No caso, Lívia, existem funções mais propícias para você utilizar Ruffini, certo? Aí depende muito da questão da malícia matemática sua, você enxergar que ali é propício ou não utilizar Ruffini. Por exemplo, existem algumas funções que se você fizer o processo de Ruffini, às vezes ela não dá aquele último número 0, certo? Então, que é uma função incompleta e outras situações. Aí realmente varia de interpretação, né? Mas é interessante você testar a questão do Ruffini, porque o Ruffini permite você ganhar um pouquinho mais de tempo. Alguém mandando mensagem no e-mail. Deixa eu olhar aqui. Nilza pergunta que a questão da última questão com coeficiente. Qual foi a última questão? Gabriele pede a questão 5, letra Q. Gabriele, eu respondo essa questão.
na sala, porque ela vai ter que conjugar em cima e embaixo e ela é um pouco mais longa, certo? Me lembre de segunda-feira eu explicar essa questão na sala. Mas, para aqueles que quiserem testar aí, certo? Você vai ter que conjugar em cima e embaixo. Só vou dar o direcionamento para vocês fazerem. Então, a letra Q é assim, né? Como tem duas raízes aqui, ela vai dar 0/0 também. Como ela tem duas raízes em cima e embaixo, você vai ter que fazer o conjugado das duas. Então, aqui você vai ter que multiplicar por A mais 2, certo? Vai ter que conjugar assim. E depois vai ter que multiplicar também por esse com o sinal trocado, né? Então, vai ficar raiz de A menos 3 mais raiz de 5 menos A. Vou botar um colchete aqui para ficar algo mais bonitinho. Pronto, é assim que faz. Então, qual é o esquema? Aqui, você usa aquela propriedade de elevar ao quadrado para cortar e vai fazer essa propriedade com o de cá. Então, não multiplica, né? Para poder simplificar. Aí, quando você for fazer isso, isso daqui vai sair da raiz e você vai operar com o de cá, isso daqui também sai da raiz e vai operar. Agora, como a gente vai gastar um espaço maior, é interessante que eu faça isso no quadro, certo? Porque a gente faz com calma, devagar, para poder resolver isso de uma forma mais tranquila. Porque aqui eu não vou ter muito espaço, vou ter que ficar passando, e aí vai ficar um pouco mais complicado. Deixa para responder isso lá no quadro mesmo. Mas o procedimento é esse daí. Vamos fazer mais um aqui. Pronto, então outra função aí que vai depender dessa questão de simplificar os valores. Então, observe aqui, né, que você tem uma raiz, você vai ter que multiplicar pelo conjugado, né? Então, x mais 1, e aqui embaixo também raiz de x mais 1. Então, o mesmo processo, você vai pegar o primeiro e vai elevar ao quadrado menos o segundo elevado ao quadrado.
Embaixo a gente repete, né? X menos 1, que multiplica a raiz de x mais 1. Resolvendo aqui, né, cortando a raiz com 2, fica x menos 1 ao quadrado é 1. Embaixo, x menos 1, que multiplica a raiz de x mais 1. Então, observe que agora a gente vai poder simplificar aqui esses valores. E aí vai sobrar o limite quando x tende a 1. Em cima fica 1 dividido por raiz de x mais 1. Então, substituindo os valores agora, né, 1. Deixa eu apagar aqui para não ficar a raiz em cima do 1. Então, raiz de x mais 1. Então, raiz de 1 é 1. Então, ficou 1 sobre 2. Então, esse é o resultado aí do limite. Pronto, pessoal. Então, isso daí é um resumo da aula que a gente fez. Eu vou deixar esse vídeo dividido por questões lá no YouTube, certo? Para que vocês possam consultar ao longo do tempo. Como vocês estão vendo aí no YouTube, eu tenho um canal no YouTube, existem outros exercícios de limites, inclusive os exercícios que a gente vai ver na próxima aula. Então, a gente tem a questão dos gráficos de limite e continuidade, que a gente vai estar vendo na próxima aula. Então, vocês já podem começar a consultar, certo? Lembrando que eu tenho um site, que é aquele site onde ficam os materiais. Deixa eu mostrar aqui o site para vocês. Pronto, esse daí é o site. Então, esse é o site, né? reforçovirtualdematemática.com.br. Se você descer aqui, tem videoaulas. Você clica aqui em assistir outros vídeos, então vai dar acesso ao canal que eu tenho no YouTube, e lá você acessa todos os vídeos referentes a limites, certo? Então eu creio que amanhã eu já disponibilize esse vídeo das questões de hoje, certo? Então, o endereço está aqui, reforçovirtualdematemática.com.br. Pronto, gente, então já são 3h10, finalizando a aula de hoje, para também não ficar muito cansativo. Na segunda-feira a gente se encontra na sala, a gente discute um pouco como foi, se valeu a pena, se não valeu a pena. E aí a gente faz algumas questões e prossegue nos assuntos. Se valeu a pena, a gente marca outras datas e outros horários aí para a gente poder fazer essas aulas também à distância. Tá bom. Um abraço para todo mundo, bom final de semana. Não deixem de estudar, façam a lista de exercícios. Qualquer coisa, me manda um e-mail que eu respondo. Abraço, pessoal. Até mais.